Olá meninos, no vídeo de hoje a gente vai montar esse avião super legal e que a gente pode customizar com as cores e pintar como a gente quiser. Vocês receberam o kit para montar esse aviãozinho, então pega e vamos montar ele agora. Vamos mostrar o passo a passo de como montar ele. A primeira coisa que a gente vai fazer é precisar alargar esses buracos das rodinhas. São 4 rodinhas e eu aconselho vocês a utilizarem uma chave. Se vocês não conseguirem fazer isso sozinho, peça ajuda de um adulto. O vídeo está acelerado, como vocês podem ver, para poder o nosso vídeo não ficar tão longo, mas obviamente vocês vão pausando e fazendo as coisas junto comigo. Depois de alargar o buraco com a chave, vamos destacar todas as partes necessárias para montar as rodinhas. Vamos destacar essas 4 pecinhas do canto e as 4 rodinhas. Agora nós pegamos essas 2 pecinhas como se fossem um gancho e encaixamos nas rodas, colocando a roda grande primeiro e depois a pequena. Caso a gente não tenha alargado o suficiente, isso ficará um pouco difícil, então você pode alargar ainda mais caso seja necessário. Depois encaixamos essa outra peça para que as rodas fiquem encaixadinhas e seguras. Aí está o resultado. Agora vamos pegar essas 2 outras peças que também ficarão embaixo das asas. E destacamos então as asas. Lembrando que essa estrutura que segura as asas e também as outras peças, ela não é importante, apenas as peças são importantes, então se quebrar não tem problema, como eu quebrei o suporte da asa. Vamos primeiro encaixar essas 2 peças que tiramos por último, elas vão por fora e o desenho fica do lado de fora da asa, como eu estou indicando no vídeo. Depois vem um conjunto de peças que montamos das rodinhas. E por último, a escotilha. Vamos destacar e encaixar. O desenho da escotilha fica virado para o avião. Pronto, esse é o resultado. Para fixar bem as nossas peças, eu recomendo colocar um pouco de cola branca em todos os encaixes. Caso alguma peça quebre, que é muito comum acontecer, nós também podemos colar com a cola branca e fixá-la. Colocamos bastante cola e esperamos secar. Enquanto seca, vamos pegar essa peça que ficará na posição do motor e as 3 peças que formam o centro do nosso avião. Essa é a parte do meio e as 2 laterais. Vamos juntar essas 3 peças utilizando a peça que fica no local do motor. Primeiro eu encaixei na do meio e agora encaixo as 2 laterais. Agora nossas 3 peças estão fixas. Vamos pegar a parte de trás e colocar também. Lembrando novamente que as partes que não são peças podem ser jogadas fora e quebradas sem querer, enquanto nós estamos tirando. Agora vamos pegar a parte do bico
e a hélice da frente. Encaixamos a hélice. Cuidado para não quebrar. E o bico. Talvez seja interessante a ajuda de um adulto nessa parte, pois é um pouco difícil de colocar. Eu acabei quebrando a hélice, não tive tanto cuidado quanto deveria. Então eu colei com um pouquinho de cola. Esperei um pouco para que a cola fixasse a peça. E depois que estava um pouquinho fixo, eu esperei para secar ainda mais. Essa partezinha da ponta também quebrou, e também é muito fácil de quebrar, pois ela é bem fininha. Um pouco de cola vai resolver. Esperei tudo secar, e agora eu vou colocar a asa no avião. Também vou utilizar um pouco de cola para fixar essa asa. Vejam a posição correta de encaixar a asa. Coloquei um pouco de cola do outro lado também. E esperei tudo secar, para ficar bem firme. Depois de secar, o nosso aviãozinho já está pronto. Olha só que lindo! Existe a opção de deixar ele como está, e não precisamos pintar, pois ele já é muito bonito dessa forma. Mas, caso quisermos um avião mais personalizado com a nossa cara, nós podemos pintar ele. Vamos utilizar um pouco de papel velho ou jornal para não manchar o local que nós vamos pintar. Primeiro, eu pintei toda a base de azul, mas você pode escolher outra cor. Passei uma primeira mão toda azul em todo o avião, lembrando da parte de baixo, dos dois lados, pintei todos os detalhezinhos, para nada ficar de fora. Pintei a outra asa, a lateral, a parte de baixo do outro lado. Precisei de um pouco mais de tinta e pintei tudo. Com um pincel fino, eu pintei esses detalhes. Eu esperei a primeira tinta secar e comecei a pintar de laranja os outros detalhes que eu queria de laranja. Uma dica super legal é utilizar as linhas que já tem desenhado no próprio avião para guiar os nossos desenhos. Por exemplo, eu usei as linhas que estão pintadas no nosso avião como guia para fazer essas 3 linhas laranjas. Essas linhas nessa direção são legais, pois dão uma sensação de movimento para o nosso avião, que eu achei muito interessante. Eu escolhi o azul e o laranja pois são cores opostas, que se encaixam bem juntas. Algumas partes eu achei que ficou meio claro, então eu dei uma segunda mão de tinta azul. Na parte de baixo, eu pintei esse detalhe em laranja também. Dos dois lados. Uma coisa legal, e que deixa o nosso avião muito bonito, é fazer ele simétrico, ou seja, tudo que eu fizer de um lado, eu também faço do outro. Quando o laranja secou, eu ainda achei um pouco fraquinho, então eu pintei também mais uma vez o laranja para ficar uma cor mais viva.
Dei uma segunda mão de azul também na central. E na parte de trás. Depois que tudo secou, eu dou uma dica muito legal para vocês, que é utilizar detalhes, pintar detalhes com as canetinhas hidrocor, se vocês tiverem em casa. Ela é muito mais fácil de utilizar do que a tinta, e muito boa para fazer detalhes. Por exemplo, eu utilizei o preto para fazer essa parte de cima. E o azul escuro para pintar essas linhas entre uma pintura e outra. O efeito ficou muito bom. Para finalizar, eu coloquei o meu nome. E esse é o resultado. Esse é outro avião que eu fiz antes desse. Nele eu pintei de vermelho e amarelo, que também são cores muito legais, e segui também os desenhos. Mas lembrando que vocês também podem utilizar a versão apenas montada, que também é muito bonito com esse efeito de madeira. Eu espero que vocês se divirtam montando o aviãozinho de vocês. Manda a foto pra gente do resultado lá no aplicativo da escola e marca a gente no Instagram também. Até a próxima, pessoal!